Havia na cidade uma senhora que fazia bolos de casamento, aniversário, festas, encomendas. E algumas vezes ela deixava a Geraldinha trabalhar para ela, para lhe dar uns trocadinhos, restos de comidas que sobravam das festas que ela fazia. E uma das filhas de Geraldinha, adolescentes, que é a que morava em casa e mais os dois meninos, então essa filha pré-adolescente, ela odiava isso. Ela odiava ter que comer comida vinda pronta na vasilhinha, no potinho da casa dessa senhora, na lata. E ela ganhava roupas, e essa menina tinha às vezes que vestir roupas ganhadas das filhas dessa senhora, de outras pessoas que Geraldinha ganhava. A menina odiava, ela dizia que era melhor não ter nada como antes dela nascer, porque ela via contar que eles nunca tiveram nada. É que ela não conheceu nem metade do que a mãe dela passou. Agora as coisas, eles passavam necessidade, mas não morriam de fome. E esse fazendeiro, onde Geraldinha morava, muitas vezes ele vinha até o terreiro da casa e os expulsava de lá. Era horrível, Geraldinha baixava a cabeça, não sabia o que fazer, encarava o fazendeiro. E Osmani, ele fazia-se de surdo. Também não tinha para onde ir e ele era preguiçoso, muito preguiçoso, não fazia nada. Então o fazendeiro estava arrependido de ter trazido aquele homem para morar nas suas terras. Ele não fazia nenhum serviço, ruim de serviço. E o filho adulto, o Zé, havia caído no mundo para trabalhar e foi para fora, para o estado de São Paulo, seguir sua vida. E houve uma noite que estava ameaçando um temporal, e um pastor chegou até a casa de Geraldinha e pediu para ele e a família se esconder ali da chuva. Esse pastor, ele saía da cidade próxima, Santa Isabel, e ia fazer o culto lá em Santa Rita, numa igrejinha, num morro lá. Era a igrejinha Brasil para Cristo. Ali não tinha ninguém crente daquela religião, então quase ninguém frequentava a igreja. Então esse pastor ia até lá e fazia o culto. Aí esse dia terminou o culto e ele foi embora para casa, porque não tinha um hotel, não tinha uma casa de irmão para ele pousar, não tinha nada. Ele fazia o culto ali, quase ninguém ia, só ele, a família dele, algum irmão que ele convidava. Mas ele não tinha onde passar a noite. E ele voltava a pé para Santa Isabel, andava acho que uns 8, 9 quilômetros com a família até chegar na casa dele. E nesse dia, por causa do vento, da tempestade, ele pediu para se esconder do temporal na casa que estava na beira, perto da estrada que eles viram. Eles passavam sempre ali a pé, era uma estrada de terra, estrada de rodagem, uma antiga estrada que hoje não existe mais. Aí eles ficaram ali, se escondendo da chuva, e a chuva não passou, foi a noite toda. E aconteceu que Geraldinho não tinha cama para aquele casal de missionário passar a noite, para eles dormir. E aí o casal passou a noite mostrando a Bíblia e falando as coisas da Bíblia para Geraldinha. Aquilo foi uma novidade. Ela não conhecia aquelas coisas, aquele livro. Ela era católica desde que nascera. Nunca ouvira aquelas coisas antes. Naquela noite, aquelas palavras do pastor, a salvação, Jesus que salva, que liberta, que leva para o céu, a riqueza de ter Jesus, encheu o coração de Geralda de esperança. Ela agora sabia que iria mudar de vida, porque ela ia aceitar Jesus, o Jesus dos crentes. E assim ela ia ver um novo dia romper para ela e para a família. O sol naquele dia amanheceu quente. Ele tinha outro brilho para Geraldinha. Ela agora estava contente, estava salva. Coitada, não sei salvo do quê. E assim, todos os seus pecados foram perdoados. Geraldinha se agarrou àquela salvação com unhas e dentes e queria rapidamente se batizar. E ela sabia que ela iria mudar de vida. Osmani
aceitou também a nova vida. E aí ficou bonito. Era tão bonito ver aquele casal nos dias de culto passar pela rua com a família, todos arrumadinhos, calçado, porque a igreja providenciou roupa, calçado para eles ir para a igreja. E a filha Ana agora estava com eles, morava com eles nessa casa do fazendeiro. Ela também era crente. Eles iam e voltavam para a igreja contente. E as pessoas começaram a notar que Geraldinha, já com alguns cabelos brancos, estava mais gorda, barrigudinha. Ela estava grávida. Mas pelo que a família, os filhos sabiam, algum amigo, o marido Osmani já não dormia mais no mesmo quarto que ela. Mas ninguém questionou nada. E com quase 50 anos, Geraldinha teve uma filha e colocou nela o nome de Maria. Osmani não era casado com a esposa no civil, não tinha documento de casar, só receber as bênçãos na igreja católica, porque o pai dela era rezador. E agora o pastor disse que eles precisavam ser casados na lei dos homens para poder se batizar. Essa criancinha que nasceu da velhice de Geraldinha era muito bonitinha. Ela era um pouco diferente dos outros filhos. Ela não tinha aquele narigão dos italianos. Ela era miudinha, tinha um narizinho pequenininho, arrebitado, olhos de cor diferente. Era bem morena, de pele suave, cabelos todos cacheados e muitos negros. Se parecia um pouco com Divina, só que mais bonita. No primeiro ano de vida da criança, Geraldinha conseguiu amamentar, mas ela estava entrando na menopausa. A queda de hormônio, de estrogênio, fez o leite secar. O fazendeiro não quis dar nem vender uma gota de leite para eles, para dar para a criança. Queria que eles fossem embora dali. O menino, o caçulinha, ele ainda era pequeno, tinha uns 7 anos. Ele saía da casa deles, caminhava aí uns 5 quilômetros a pé para comprar meio litro de leite no laticínio e trazer para amamentar a criança. Que era uma criança mirradinha, pequenina, e a criança foi se desenvolvendo bem pouquinho. Osmani, então, aconselhado por pessoas da cidade, ele colocou esse patrão na justiça. Ele queria indenização pelo tempo que ele e os filhos trabalharam na fazenda, alegando que o filho que morrera do sarampo foi porque trabalhou doente. Mas aconteceu que o juiz entendeu que Osmar comeu e morou de graça por longos anos. Então, se não estava satisfeito, que fosse embora. E disse que o fazendeiro não teria que dar nada. Aí o fazendeiro disse, eu dou a casa, vocês podem arrancar e levar. E foi assim que Osmani fez. Ele pegou e desmanchou a casa, porque ele alegou diante do juiz que a casa estava destruída e ele havia arrumado a casa. E esse pastor dessa igrejinha, lá no morro, que era o Morro do Jota, concedeu um pedaço de terra para que Osmar construísse a casinha deles, desmanchando lá da fazenda e trouxesse o material e construísse uma casinha ali naquele pedacinho de terra ali, cercada e tal, debaixo de um bambuzal, era abaixo do morro da igreja. Esse pastor havia comprado todas as terras por ali. E assim ele fez. Eles destruíram a casa lá e carregaram no lombo do burro. O fazendeiro deixou que usasse a tropa e trouxesse. E Ana, a filha agora mais velha que estava em casa, estava noiva. Ela iria se casar com um moço crente da igreja. Aí ela se batizou, ele também. Mas um vizinho deles, um outro fazendeiro, de nome Geraldino, chamou o noivo num canto e falou um monte de merda pro noivo.
dizendo que as filhas de Geraldinha não prestavam. E falou um monte de coisa, que elas eram tal qual a mãe. E se esse rapaz se casasse com a moça, a Ana, iria arranjar mulher para os outros. O rapaz ouviu e disse: não, senhor. Ela é moça direita, batizada e crente no Senhor Jesus. Vou me casar com ela sim. Eu gosto dela e ela gosta de mim. Claro que o fofoqueiro ficou decepcionado. Ele tentara manchar, sujar a honra da moça pobre e honesta, mas não conseguira. Realmente, o casamento aconteceu. Ana se tornou uma ótima esposa. O esposo a ensinou a trabalhar na roça. Tudo que ela não aprendera com a mãe e o pai, teve que aprender com o marido, que daí uns tempos ele começou a beber. Ele tinha o vício da bebida, foi para a igreja, largou de beber, mas com a dureza da vida começou a beber de novo. Coitada dessa esposa. Ela comeu o pão que o diabo amassou, mas não desistiu do marido e da família, e com ele ela teve 3 filhas. Geraldinha não sabia ler nem escrever, mas ela ficava extasiada com as palavras da Bíblia. Quando o pregador falava que era Deus falando, ela então se sentia a mais feliz das criaturas. Ela ouvia as tais palavras e guardava tudo no seu entendimento. A filha adolescente, que morava com ela, lia para ela passagens da Bíblia. Ela prestava muita atenção, tanto que aprendeu decorando versículos e capítulos inteiros com a Bíblia nas mãos e uma grande vontade de saber o que Deus tinha para falar para ela. Ela aprendeu a ler só a Bíblia. Ela não lia outro livro, outra escrita em outro lugar. Ela dizia que lia de cor. Ela decorava textos inteiros e guardava tudo na memória. Veio um pastor de Volta Redonda e passou a morar, construiu uma casa de tábua para ele no alto acima da igreja e passou a morar ali. Ele trouxe toda a família e com eles tinha o filho adolescente Jorge, que se encantou pela Joana, a filha de Geraldinha. E todos os dias do culto lá estava Geraldinha, a filha adolescente, o esposo Osmani. Todos iam no culto todos os dias. E a menininha Maria crescia junto dela nos dogmas da igreja. Aí passou o tempo, eles morando ali naquela casa, e Zé veio de férias para visitar os pais na casinha, no terreno da igreja. E foi aí que o Zé viu a miséria que eles estavam vivendo ali mesmo na cidade. Tinha mais que na roça, mas tinha pouca coisa, faltava muito. E esse seu Toninho, que morava num barracão de madeira, havia comprado todas as terras do outro pastor. E aí ele chegou em Zé e ofereceu o terreno onde Osmar estava morando. Tinha construído a casa. Ele disse pro rapaz que havia se compadecido do Osmar, porque Osmani não tinha para onde ir. Então ele cedeu para morar ali. Mas agora deveria comprar aquele terreno, que aí seria do pai. Então, ele então prometeu para o homem que iria comprar. Ele compraria aquele terreno, mas que agora não podia. Ele ia voltar nas férias do carnaval, no dia do carnaval, no feriado, e traria o dinheiro e eles comprariam e eles passariam um recibo, um contrato, alguma coisa. Então, aconteceu que teve um problema sério e o rapaz ficou doente, não pôde pagar tudo e ficou. Mas o rapaz lutou e conseguiu juntar o dinheiro e pagar todas a documentação, tirar a escritura do terreno, da casinha. E agora Osmar às vezes ia nas mediações da cidade, tirava Taquaraçu, fazia esteiras, fazia balaios, ele fazia peneiras e vendia. Até pilões ele fazia. O trabalho dele era uma perfeição, ele era um artista, sabia trabalhar, mas não gostava.
E assim ele pagou alguns meses de NPS, os 2 filhos dele, agora já adultos, ajudando, e ele se aposentou do INSS. E aí esses filhos adultos já juntou e pagou o INSS para Geraldinha, que naquele tempo se aposentava com 1 ano de contribuição. E foi assim, quando completou 1 ano, Geraldinha se aposentou com o que os 2 filhos pagaram. Agora ela estava feliz, ela tinha uma vida boa. Ela tinha com que comprar comida, o café e ir para a igreja dar o dízimo para o pastor. Aí eles viviam tranquilos, sem ter que se preocupar em sair um dia daquela casa. O filho João se casou. Aí ele morava na casa do sogro. Zé então deu a ideia de construir um cômodo, uma casinha ao lado da casa do pai, porque eles já esperavam o primeiro filho. E assim foi. João, trabalhando numa empresa, lá era motorista de caminhão, conseguiu comprar material, fazer uma casinha de 3 cômodos muito bem feita. E assim eles foram vivendo ali, até que Joana foi embora trabalhar para o Rio de Janeiro. Maria José se enamorou de um rapaz da igreja e começou a namorar esse rapaz. E houve um dia que ela saiu de casa, o rapaz chamou e ela foi dormir na casa do rapaz. Ela era de menor. Qual não foi a surpresa do pessoal? Que quando a menina chegou em casa no outro dia, Osmani disse: você não veio para casa, dessa vez passa, mas outra vez que você fizer isso, você vai ver. Aí o pessoal começou a falar: mas como passa? A menina é de menor, virgem. O certo seria chamar o rapaz agora, que ele é crente, e tratar o casamento. O pastor da igreja deu um sabão em Osmani e o outro no rapaz, no namorado da menina. Aí o namorado jovem resolveu ir se casar. Era um casal sem responsabilidades nenhuma. Foi o pior erro da menina, porque ela era quase uma criança, era preguiçosa, não queria nada com nada. Aí ela teve uma filhinha, depois teve outra filha, e depois mudou para o estado de São Paulo, e lá ela teve mais um menino. E um tempo depois o casamento acabou e foi cada um para um lado. As meninas cresceram, são muito bonitas, mas são bastante desmioladas, igualzinha a mãe mesmo. E nesse tempo, Osmani começou a ir aos bordéis. Gastava um pouco de dinheiro que ganhava da aposentadoria que havia aposentado e de algum balaio que fazia com as mulheres. Todos na cidadezinha comentavam isso, o comportamento dele. E assim ia. Ele não tinha vergonha. Certa vez, o amigo de Zé, o tal do Gonçalves, disse que sempre que ele ia lá, ele encontrava Osmani no bordel. Esse rapaz era solteiro, ele nunca casou. Aí, coitadinha de Geraldinha. Depois de velha, tinha que aturar ser vergonhice do marido, passar na rua e todo mundo saber que ela era chifruda. Ele sempre comprava presente para dar para as prostitutas no bordel. E a esposa ele sempre tratou com indiferença. Um dia ela disse, e eu ouvi: quando o marido chega em casa bonzinho, procura papo, quer conversa, é porque ele acaba de chegar das putas. Ele está feliz da vida, só se sente muito gente. Agora, quando está dando patada até na sombra, é porque está sem mulher nos puteiros. Um dia, um amigo, aquele seu João de infância, viu Osmani todo machucado nos braços, no rosto, todo o rosto mordido, e perguntou para ele o que era aquilo. A Osmani disse que havia sido mordido pelo cachorro lá do puteiro. Aí o amigo, seu João, disse para ele: olha, o senhor precisa ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência, porque vai que o cachorro estava doente e o senhor vai ter problema. Aí
ele pediu ao amigo que fosse escolher a delegacia. Chegando lá, o delegado mandou chamar o dono do bordel. O dono foi e quando começou a contar para o delegado e tudo, o cafetão disse, olha, ele foi lá atrás, onde estavam as moças, onde que as moças dormem, tudo porque ele quis. Os cachorros estavam presos. O que ele foi fazer lá? E aí chamou as moças na delegacia, as moças disseram, não, o cachorro mordeu nele, o cachorro estava amarrado lá no fundo, ele queria entrar pelos fundos e entrar e fazer o que queria fazer e sair sem pagar. Então os cachorros é a nossa guarda. Aí o amigo saiu com muita raiva da delegacia, quase que vai ser multado por calúnia e difamação, por querer ajudar e os maridos não ter dito a verdade. Geraldinha não tinha lá muito juízo. Ela gastava a aposentadoria dela comprando panelas, quilos e mais quilos de fubá, comprava milho, comprava galinha, que depois morria de fome, de doença, porque ela achava assim que só comprava e deixava a galinha lá. Não precisava cuidar. E claro, sumia as galinhas, morria tudo de sede e de fome. Mas ela estava feliz assim, era direito dela. Ela nunca tivera dinheiro na vida. Essa era a primeira vez e estava aposentada.